Eu vou começar falando um pouquinho que essa nossa mesa ela é sobre a ida para casa. O que a gente vai enfrentar em casa, os medos, porque tem muita ansiedade, principalmente quando é primeiro filho, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Como colocar o bebê para dormir em segurança? Tá? É uma dúvida, e eu, quando passo nos quartos e vou orientar, muitas falam, nossa, mas eu achei que era de outro jeito. Então, ainda falta muita informação, eu acho, nesse sentido. Então, nós vamos falar quais as medidas que nós temos que tomar em casa para que o nenê tenha um sono tranquilo e seguro, principalmente seguro, né? Até algum tempo atrás, se falava, coloca o nenê de lado, é mais seguro, porque se ele regurgitar, ele não vai engasgar, não vai afogar. Mas, desde a década de 90, tem alguns estudos novos que estão mostrando que é muito mais seguro que os bebês durmam de barriga para cima. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, principalmente as avós, aí elas vão falando que, não, mas na minha época era diferente. Mas foi visto, os trabalhos têm mostrado que é muito mais seguro dormir de barriga para cima. Aí as mães falam, mas e se o bebê engasgar? Mas o bebê tem mecanismos de defesa. Ele pode engasgar, ele vai tossir, vai engasgar, mas não vai ter aquele problema de sufocamento. Ele vai ter um reflexo, ele tem uma anatomia que favorece a respiração e não o engasgo. Então, ele vai conseguir resolver esse engasgo. Se precisar, a gente pega e levanta. Mas o que acontece é que existe um problema bastante grave que se chama síndrome da morte súbita. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ele ocorre mais quando os bebês são deixados de lado ou de barriga para baixo. Tá? Então, isso foi visto e é uma das medidas mais importantes para evitar a síndrome da morte súbita. Tem várias outras medidas que devem ser tomadas. Por exemplo, colocar o bebê para dormir num berço de colchão firme. Nunca colchão molinho, não forrar o colchão com cobertor, com coisas fofas. Um colchão firme, com um lençol bem encaixado, não um lençol, às vezes, um pouco menor, que solta. Não, um lençolzinho bem firme, para não soltar. Escolher um berço que tenha um selo do Inmetro, tá? Porque tem normas de segurança. Existem muitas normas para se fazer um berço. O espaçamento entre na grade, a altura da grade, o espaço que fica entre o colchão e a grade, tem muitos detalhes. Então, tem que escolher bem o berço também para a segurança do bebê, para que ele não ponha a perninha no meio, a cabeça, às vezes, entra na grade. Tá bom? Outra coisa, não agasalhar demais o bebê. Tá? Então, eu também vejo com frequência, eu entro no quarto, tem, no verão, cobertor grosso para o bebê. Então, não pode, isso é um fator de risco que aumenta o índice a incidência de síndrome da morte súbita. Então, o bebê deve ficar com uma roupa confortável. Você pode ver como você se sente. Você está com calor? O bebê também tem calor. Você pode até pôr uma pecinha a mais de roupa nele, se você achar que pode esfriar. Mas não precisa exagerar, não enrole o bebê. Outra coisa que também não é recomendada é fazer aquele charutinho que se fazia antes. É claro que o bebê fica quietinho quando você faz o charuto. Ele gosta de ficar enroladinho. Mas não é recomendado. Se você põe o nenê para dormir assim, se por um acaso ele conseguir se virar, ele está enrolado, ele não consegue, ele não tem nenhum mecanismo de defesa, ele não vai conseguir usar as mãozinhas para nada, ele vai simplesmente virar e continuar virado. Tá? Então, não deixem o bebê enroladinho. Se por um acaso você quiser acalmá-lo, enrolar, você enrola, fica com ele, a hora que ele dormir, desenrola e põe para dormir de barriguinha para cima. Tá bom? O que mais? Tem várias medidas, isso das pesquisas todas feitas nos Estados Unidos, na Europa, são coisas muito bem feitas e que provam que essas medidas são boas. Outra coisa, a amamentação também diminui a taxa de morte súbita. Deixa eu lembrar todas as medidas, senão eu vou esquecer alguma.
Não deixar nada dentro do berço. Tá? Travesseiro não é necessário, não precisa de um travesseiro, o bebê não tem a menor necessidade, e nem aqueles antirrefluxos, que aquele triângulo para ficar mais alto, também não é necessário, porque aí o bebê escorrega, fica torto e ainda é pior. Tá? Então, deixar o bebê reto, no berço reto, sem travesseiro, sem bicho de pelúcia, sem brinquedos, e não usar também o protetor no berço, porque o bebê pode virar e ficar com o rostinho naquele protetor. Então, hoje em dia, não se usa mais isso. Tá bom? Tem muitas pessoas que perguntam também, mas se eu deixar o bebê de barriga para cima o tempo todo, a cabecinha não fica amassada atrás? Se deixar o tempo todo, pode ficar assim, porque a cabeça do bebê é mais molinha que a gente, e ela vai se moldando. Então, se ele ficar sempre assim, fica meio achatadinho aqui atrás. Então, o que tem que fazer? Durante o dia, vamos fazer um horário para deixar o bebê em outra posição, mas olhando. Tá? Então, coloca na sua cama, por exemplo, aí você fica do lado, olhando, brincando, e põe de barriga para baixo. Aí vai ser aquela horinha que o bebê vai fazer exercício, vai levantar a cabeça e cai, e levanta e cai, e vai brincando. Isso vai fortalecendo a musculatura do pescoço, da coluna, aqui do lado da coluna. Então, e o estímulo também, um estímulo para o bebê. Então, além de evitar que chama plagiocefalia, esse amassadinho na cabeça. Você vai estimular o bebê. Tá? Mas aí, a hora que você for colocar para dormir, barriga para cima de novo. Tá bom? Outra coisa que até pouco tempo não se recomendava, não se falava. Mas é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria e de outras academias também. Dormir no quarto dos pais até os 6 meses de idade, pelo menos. Então, isso até pouco tempo ninguém falava por aqui, né? Mas hoje também se recomenda, e perto, né? Fica perto, porque a mãe ela muda o sono dela, né? Então ela está dormindo. Se qualquer barulhinho, qualquer modificação no comportamento da respiração do bebê, a mãe acorda e ela vai lá e vai poder resolver algum problema do bebê naquele momento. Então, essa é a recomendação hoje, é dormir no quarto dos pais, num colchão firme, no berço naquelas condições que eu falei, até pelo menos os 6 meses de vida. Tá bom? Outro fator importante para a síndrome da morte súbita é o cigarro. Então, nunca fumar próximo ao bebê, não deixar ninguém fumar próximo ao bebê. E até na gestação seria importante evitar o cigarro para essa mesma finalidade, tá bom? Outra coisa muito importante é que essas medidas todas, essas regras todas, elas não devem ficar só com a mãe. Todo mundo que cuida do bebê precisa saber disso. O pai, a avó, a babá, qualquer cuidador, a creche. Então, quando você for deixar o bebê no berçário, fala, olha, eu quero que faça isso, isso, isso. Tá? Não pode dormir de lado, não pode deixar paninho no berço, não pode enrolar o bebê. Então, passar todas essas coisas para quem for cuidar do bebê.